Galera, assistimos aí o sétimo episódio da terceira temporada de Gotham, beleza? Bom episódio, a gente vai falar aqui nessa análise a respeito desse episódio, os pontos positivos e negativos, dessa viagem maluca do Jim Gordon. Teve bastante coisa que nos agradou, fica aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo desde já, velho, beleza? Depois da vinheta a gente já volta. Fala galera do canal Procube, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Gustavo, como eu falei, estamos aqui para falar do sétimo episódio da terceira temporada de Gotham Red Green. E velho, o seguinte, bom episódio. Eu acho que a principal coisa que esse episódio trouxe pra gente é que Gotham retoma e retorna a mergulhar naquilo e na proposta que realmente a série de Gotham tem, que é passar a cidade de Gotham pelas óticas do Jim Gordon. Esse foi o ponto mais positivo que eu achei nesse episódio, que a gente volta a essa raiz do que realmente é a série de Gotham, olhar para a cidade nas óticas do detetive Jimbo. E velho, não é que isso funciona? Por que que eu falo isso, cara? Porque é um episódio completamente focado no Jim, é um episódio completamente focado em a gente mergulhar no passado do Jim. Eu vou falar um pouco mais dessa viagem louca. O cara é drogado ali pelo Red Harker, né, velho? Pelo Chapeleiro Louco. O cara fica completamente alucinado ali. O cara injeta joga nele, ele aspira um alucinógeno e tal. O cara faz uma viagem muito louca no melhor estilo Doutor Estranho. Aliás, se você não viu filme do Doutor Estranho, a gente já tem uma análise aqui no canal daquele filme que a gente já assistiu no cinema, beleza? O cara faz uma viagem muito louca aí, é o melhor estilo parece que ele vai para outro universo e tal. Viagem bem louca, a verdade é que são apenas alucinações. Na verdade, até a Bárbara deixa isso bem claro, né, velho, durante a viagem dele. O tempo todo, ela é aquela mulher que fica dentro do elevador e comandando os lugares para onde ele sobe, para onde ele desce, para onde ele vai. Mas a verdade é que aquela viagem, velho, e a viagem que o Jim faz ali dentro é muito legal e muito interessante, porque é ele confrontando o seu passado, é ele confrontando os seus medos, é ele confrontando os seus demônios. E, velho, tem muita coisa ali. A gente vê, por exemplo, o Bruce com aquela máscara, né, velho? E eu jurei que na DCPD, aquela DCPD cheia de policiais mortos, o que não é necessariamente uma alucinação, né? Já que a DCPD é uma delegacia desse jeito, é um departamento de polícia que sempre morre policial, mas a melhor coisa dali é que eu realmente fiquei esperando que surgisse o Cameron Monaghan, velho. Sério, eu fiquei esperando que aparecesse o Jerome, velho. Sinceramente. Enfim, não apareceu, mas tinha o Bruce ali, né? Um tanto dos pais do cara, ele se sentindo culpado pela morte, por ele não ter conseguido desvendar o crime, não conseguiu cumprir a promessa que ele tinha feito para o Bruce e tal. Na segunda alucinação dele tinha ele e a Lee, uma família bem formada ali, uma coisa já bem ajustada entre ele e a Lee, um sonho que se passava no meio da década de 40, década de 30, assim, aquela família clássica, ele, a mulher, dois filhos sentados à mesa, várias risadas, até que a um por um iam se sumindo até que ficava só ele. E o terceiro sonho, que era o mais legal, que era ele com o pai dele, a primeira vez que a gente vê o pai do Jim na série, mas aparece o pai do cara ali, né? Tem o lance do juramento da família, envolve ali um pouco dele falando dos medos do cara. O senhor era um cara que, apesar de ser um herói, nunca trouxe os problemas para dentro de casa, é uma coisa que eu sempre fiz. Então fala muito do que realmente é os problemas do Jim. Isso, cara, foi um acerto muito grande da série, na minha opinião, para dentro do episódio, porque essa é a raiz, é a primícia que movimenta toda a série de Gotham desde a primeira temporada, muito embora em muitos momentos isso desapareça, é nítido isso dentro do roteiro de alguns episódios, mas eu acho que é a primícia original desde a primeira temporada, ver a cidade de Gotham pelas óticas do Jim, que é esse cara, esse detetive que sempre fica ali, né, entre o lado civil dele e entre ajudar o Batman. É o cara que está sempre nas ruas, então que tem a própria visão dele a respeito da cidade, de tudo que envolve a cidade de Gotham. Então, velho, muito legal, eu acho que isso funciona. Inclusive, velho, um tema muito importante para a gente falar com relação ao dia, ainda com relação ao foco desse episódio de roteiro, o foco do roteiro ao Jim, é que eu falei no episódio passado que se tinha alguém que estava merecendo ser o Batman no momento dentro da série, era o Jim.
isso fica muito claro aqui que a gente não precisa de um Batman por enquanto, velho. Ficou muito nítido isso pra mim dentro do episódio, porque a gente tem o Jim ali e a temática dele, ele volta ou não volta para se pedir, é ele confrontando os vilões, é ele sempre sendo o justiceiro do momento, é ele sempre tentando resolver as coisas de peito aberto, e isso é aceito até mesmo pelo Burns, velho, que é um cara que sempre está contra ele, até o Burns se rende a ele nesse episódio. Então, assim, é a série deixando bem claro, a gente não precisa de um justiceiro que não seja o Jim nesse momento da série, e eu gostei que eles definiram isso de uma vez por todas. E antes que eu me esqueça, velho, ainda teve um lance no final do episódio muito interessante com o pai do Jim, que ficou muito sugerido, né, velho? E eu fiquei animado com isso, velho, que ficou uma sugestão muito grande e muito forte por causa daquele anel, né? Ficou uma sugestão muito forte de que o pai do Jim é o cara que está por trás da Corte das Corujas. Teria muito sentido de ser isso, né? Uma vez que o cara é um herói de guerra e tal, e uma vez que aquela mulher, a Kathleen, falou para o Pinguim lá no jantar dos grandões da cidade que eles eram que controlavam tudo, absolutamente tudo. Faria um tanto de sentido, velho, mas vamos esperar para ver o que a série tá reservando pra gente. Um outro lance nesse episódio foi o Mad Hatter, lógico, e o plano dele, né, velho? Ele não só aplicou a Rainha Vermelha no Jim, que era esse alucinógeno e tal, mas o plano do cara era invadir aqui esse jantar que eu falei dos grandões da cidade e envenenar todo mundo com o sangue da irmã dele. Eu achei um plano tanto mais ou menos, que para uma pessoa que planejou isso tudo foi muito fácil para o Burns, Bullock e companhia adentrar dentro da festa e acabar com a alegria do cara. Foi um plano mais ou menos, né? Mas eu não sei se vocês ficaram com a impressão que eu tive, velho, de que talvez o fato de ser pego foi proposital, porque eu senti que o Chapeleiro Louco ele estava se colocando numa posição assim como se ele tivesse no controle da situação o tempo todo. Sabe o que eu fiquei com isso? Inclusive quando o Burns pega ele, que os olhos dele, né, começam a ter uma crise ali enquanto ele está esganando o Chapeleiro Louco. Até nesse momento, velho, eu senti que o cara estava no controle da situação, sabe? Tipo, você também faz parte dos meus planos. Então vamos ver o que os caras estão preparando. Eu tô realmente com a sensação de que vai vir muita coisa boa ainda com relação ao Chapeleiro Louco, e isso me deixa animado com a série, velho. A gente teve, lógico, a temática novamente do Pinguim e o Enigma. De uma vez por todas esclareceram a posição do Enigma nesse jogo amoroso entre os dois. O cara tá apaixonado pela Isabelle, ponto final. O Pinguim tenta atrapalhar, né, fazendo a cabeça da menina ali que ele tinha matado alguém que inclusive parecia muito com ela. O que foi uma jogada bem suja do cara. Apesar de que eu estou com o pé um tanto atrás por causa dessa Isabelle. Realmente, velho, porque, tipo, ela descobre que o cara é um assassino, que matou uma mulher que parece com ela, que o cara foi preso no asilo Arkham, onde só iam pessoas doidas. E sério que ela aceitou tudo isso assim, porque ele era o cara que completava ela, e todo aquele lance que ela explicou pra ele. Sério, sério. Numa cidade como Gotham, onde que tudo é possível, eu fiquei com o pé muito atrás com relação a Isabelle, se ela não é um plano maquiavélico de alguém, porque eu estou sentindo ela muito fria na situação e tal. Eu realmente acho que tem aquele mato ali realmente sai algum coelho, e a gente ainda vai ter alguma surpresa com relação a essa Isabela, velho. Bom, então pra mim, basicamente, esse foi o episódio, né, velho? Episódio bom, um episódio que teve bons momentos, algumas coisas bem importantes, um roteiro bem legal, crescente ali, eu senti o episódio crescendo até o final dele. Apesar de que depois do episódio da semana passada eu realmente fiquei um pouco mal acostumado e esperava um pouquinho mais desse episódio. A minha nota para ele é 7,4, eu acho que foi um episódio positivo, apesar de que ainda fiquei esperando mais alguma coisa até que acabou o episódio, a não ser pelo pai do Jim. É isso aí, galera. Deixa agora o comentário de vocês, o que vocês acharam desse episódio aí, beleza? A nota de vocês para esse episódio. E não esquece de já comentar o que você está esperando da semana que vem. É isso aí. Deixe o seu like, o seu comentário, o que você está achando da terceira temporada até aqui. O meu nome é Gustavo, muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu. Falou.